E viva meu mestre Camará. Afinal, capoeira é luta ou é dança? Como sempre diz Djamila Ribeiro, os senhores de escravos achavam que era uma dança, mas nós sempre soubemos que era uma luta. Poderíamos considerar que hoje a capoeira junta o esporte à cultura popular, com música, dança, ginga e muita história. Aliás, quem não conhece a história da capoeira nem deveria ser considerado capoeirista, uma vez que todos os significados impressos em seus instrumentos, cantigas, no nome dos golpes e indumentárias, fazem parte de um aprendizado que impõe respeito à tradição e aos mais velhos. Na capoeira tem muito de samba e muito de candomblé, ou seja, é também um território de resistência que pode contribuir para os desafios da diáspora negra em várias partes do mundo. No Brasil, a capoeira já foi considerada crime e perseguida de maneira ostensiva. Os piores estigmas e preconceitos eram associados aos capoeiristas. Mesmo com o fim da repressão policial, a prática continuou sendo mal vista e, por muito tempo, a arte foi transmitida discretamente apenas nas comunidades, às vezes de pai para filho. Talvez a tal capoeira gospel seja o exemplo mais assintoso de apropriação cultural. Chega a ser triste, para quem conhece um pouco de sua história, aceitar que algo deste tipo possa acontecer. Mais triste ainda, para quem sabe que a capoeira é a grande expressão da resistência negra a toda a degradação que a escravidão nos impôs. Capoeira é luta, é um movimento de reação à humilhação, à chibata. Capoeira é insurreição, é revolta. Capoeira gospel é um desrespeito à presença de Mestre Bimba e Mestre Pastinha, de João Grande e João Pequeno, de Curió e Camafeu de Oxóssi. É o mesmo que perseguir e matar novamente Mestre Besouro. Capoeira gospel é estratégia de genocídio. É o mesmo que condenar a cultura negra ao extermínio, porque capoeira não é só luta, não é só dança, não é só música, não é só toque. Capoeira é tudo isso junto, é história viva e dinâmica que segue ensinando ao negro a ginga para se esquivar dos golpes da sociedade. Capoeira gospel é uma desonestidade. É uma faca de ticum cravada nas costas de um povo inteiro. É bom lembrar a história desse capoeirista legendário que ainda hoje é cantada nas rodas de capoeira do Brasil e do mundo. Manuel Henrique Pereira nasceu em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano, em 1895. Conta a lenda que quando entrava em alguma enrascada ou era perseguido por policiais, transformava-se em besouro e fugia voando. Outros dizem que podia voar por meio de seus golpes, por isso foi batizado como Besouro Mangangá. Graças a essas habilidades, tornou-se um dos maiores ícones da capoeira. Besouro desafiava a todos e parecia invencível. Teria o corpo fechado e nenhuma arma poderia feri-lo. Foi morto pela polícia em 1924 com uma perfuração no abdômen. Conforme as histórias cantadas nas rodas de capoeira, o ferimento foi causado por uma faca de ticum, a única madeira que pode matar alguém com o corpo fechado. Não se pode esquecer que antes da capoeira ganhar o mundo e se tornar aceitável e atrativa, corpos negros tombaram a bala. Portanto, atabaque e berimbau, meu camará, cantam fatos sangrentos que expressam a coragem e a força que forjaram a identidade de um povo. Zum, 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 capoeira mata um. Nem a faca de ticum que matou o besouro Mangangá daria conta de eliminar tamanha injustiça. Capoeira gospel é a apropriação cultural elevada ao limite da crueldade e do desprezo a uma tradição. É uma fraude imensurável. Aquela noção colonialista e racista de que tudo o que negro produz
Pertence a todos e se pode dispor como bem quiser, é o pano de fundo desse projeto torpe e imoral. Quem já teve oportunidade de assistir a uma roda de capoeira sabe que as cantigas reverenciam a cultura negra, seja enaltecendo a luta dos escravizados contra a opressão dos senhores, seja reverenciando os grandes mestres e suas histórias de resistência. Além disso, os orixás e seus correspondentes do sincretismo afrocatólico são sempre lembrados. Ainda que a capoeira gospel mantenha berimbau e atabaque, substituir as tradicionais toadas por louvores ou trocar os nomes das divindades por Cristo, Jesus ou Senhor, esvazia, descaracteriza e altera completamente o significado dessa expressão cultural. Capoeira é um exercício de memória coletiva do povo negro, um patrimônio imaterial da humanidade. Jamais poderia ser transformado em instrumento de evangelização. No Brasil, os cristãos, sobretudo os neopentecostais, têm empreendido uma campanha ostensiva de demonização da cultura negra. Sendo direto, ele segue intensificando um recurso que sempre foi utilizado como estratégia do racismo. O advento dessa roupagem gospel tenta ressignificar componentes que já se popularizaram, mas são considerados do mundo, ou seja, profanos. Assim, a versão gospel para quase tudo. E como os elementos culturais negros sempre foram vistos como uma carga negativa, vem passando por essa espécie de sacralização, uma limpeza que, no fundo, representa a eliminação dos traços afro-religiosos. Os capoeiristas que se tornaram pastores classificam a capoeira como um instrumento lindo de evangelização porque é alegre, descontraído, traz saúde, benefícios sociais. Existe um movimento intitulado Capoeiras de Cristo, que, segundo informações de seu líder, reúne cerca de 5.000 brasileiros e promove encontros nacionais desde 2004. Há uma estimativa de que já existam cerca de 30 ministérios de capoeira, com grupos ligados a igrejas evangélicas. A maioria dessas pessoas acredita que se trata de uma prática inocente e assume o caráter utilitário da capoeira. Afinal, o pastor com berimbau chega aonde o pastor de terno não chega. Se a capoeira serve aos interesses de conversão de certas denominações evangélicas, que continuam promovendo a demonização das religiões afro-brasileiras, intrinsecamente ligadas a essa arte, o desrespeito é notório não só na alteração das cantigas e na eliminação de outras tradições, como o batizado e a adoção de um apelido. Ao efetuar essa depuração tão repulsiva, essas igrejas se afastam dos próprios valores cristãos, incitando à intolerância e ao racismo religioso. A questão é tão grave que obrigou o Conselho Nacional de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, por meio do Colegiado Setorial de Cultura Afro-Brasileira, a se manifestar. Uma carta de repúdio à capoeira gospel condenava também a expropriação de expressões culturais afro-brasileiras. Um trecho do documento dizia: "Temos lutado contra o racismo em suas diversas e perversas manifestações. A demonização perpetrada por pastores, mestres ou professores de capoeira gospel, ensinando o ódio e a intolerância contra as raízes da capoeira e contra seus praticantes não evangélicos, é um crime de ódio que fere a liberdade e a dignidade humana. Muitos evangélicos acreditam que a capoeira e macumba, um nome genérico com o qual se reportam de forma pejorativa as religiões de matriz africana, são a mesma coisa. Não deixam de ter razão, pois em decorrência da origem comum, essas expressões culturais da diáspora negra compartilham um mesmo ethos. O termo gospel teria sido usado para transpor a resistência de algumas lideranças cristãs, mas já vem sendo rechaçado por esses capoeiristas por conta de toda a polêmica em torno da apropriação cultural.
Um posicionamento recente do líder do movimento Capoeiristas de Cristo procura contemporaneizar o debate. Abre aspas. Não existe capoeira gospel. Não queremos bagunçar a capoeira. Nós respeitamos os mestres, respeitamos os fundamentos da capoeira, respeitamos as tradições e vamos defender, porque quem não defende a capoeira não tem direito de ser capoeirista. Minha cultura não atrapalha a minha fé. Fecha aspas. Quem são os protagonistas da capoeira? Quem pode falar em nome desse patrimônio? Quem viveu e ainda vive sua história de resistência? Para o negro, a capoeira, o samba, o terreiro e tantos outros elementos de sua cultura continuam sendo um objeto de estigmatização. Quantos já não ouviram que não conseguem um emprego melhor porque só querem saber de ir para o pagode? Que a vida não vai para frente porque ficam metidos na macumba? Que capoeira é coisa de malandro, de ladrão, que precisa aprender a fugir da polícia? O fato de que nossas tradições só alcançam visibilidade e respeito quando praticadas por pessoas brancas é uma realidade que deve ser assumida, inclusive para que se enxergue a maneira como o racismo opera na estrutura social. Talvez devêssemos admitir que a capoeira passou a ser um produto e já está inserida dentro da lógica capitalista. Por mais que se evoquem todos os significados históricos e culturais, devidamente referenciados como valores de identidade e resistência, ainda assim seria impossível restringir os acessos e os usos. Portanto, não se trata mais de definir quem tem ou não o direito de praticar, mas assegurar que os fundamentos sejam preservados e que a capoeira não se torne mais um instrumento de demonização da cultura e do povo negro. Casos de apropriação como esses, além de refutar elementos específicos de uma população, reforçam as estruturas de dominação e do racismo. Ao lançar mão de uma posse indevida e alterar deliberadamente um componente fundamental, como os valores civilizatórios da capoeira, esses movimentos visam a evangelização e a conversão de pessoas que se identificam com essa expressão cultural, mas, concomitantemente, incita o ódio e a intolerância religiosa. Na lógica desse tipo de apropriação, que só se aplica às coisas do negro, busca-se mudar os significados, depurar e esvaziar completamente uma cultura. Não se pode negar a origem de elementos culturais ou religiosos. Quem pratica a capoeira sabe que reverenciar a história do povo que criou e preservou é indispensável. Orixás e cânticos sagrados não devem ser desrespeitados, não podem ser esvaziados de sentido. Grandes mestres não podem ser esquecidos ou menosprezados. Se a falta de compromisso com a luta antirracista já é questionável, imaginem a completa descaracterização de um elemento cultural tão importante quanto a capoeira que, além de preservar a memória de personagens representativos, relembra os tempos de insurgência que livraram o negro do estigma da submissão.